Muito bem. Primeiro eu quero agradecer, né, aos irmãos que colaboraram ali com aquela nossa festa para as crianças, né? Foram quase 160 crianças que receberam presentes, né? Então foram três festas, né, muito alegres e você contribuiu para isso e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus abençoe e retribui, porque eu não posso retribuir não, viu? Amém? Irmãos, vamos aqui diretamente ao texto aqui que levou a Martim Lutero a despertar para a reforma, né? Basicamente o verso 17 do capítulo 1 de Romanos, né? Mas eu vou ler aqui os dois versículos 16 e 17, né? De Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aqui nós temos a ênfase no que levou a Martim Lutero a entender a palavra e, e trazer a reforma que, na verdade, outros antes dele já haviam é, é, brilhado, né, da forma de dizer, de não com a fama que as pessoas dizem, mas eles já haviam surgido combatendo, né, algumas coisas erradas da igreja, da maioria, né, e aí o negócio complicou mesmo por volta do ano 313, né, quando o imperador romano Constantino, ele ali pode dizer que trouxe uma unidade entre a igreja e o Estado, né? Alguns benefícios foram trazidos ali, a isenção de impostos, foram doadas terras, né? Pagamento dos bispos, ajuda a construções, né? De templo e tantas outras coisas mais. E aí ele trouxe então um poderio, né? Que foi forjado ali tanto pelo poder quanto pelo dinheiro e passaram então a influenciar a vida da igreja, né? E em 392, né, fundiu ao Estado, né, tornando-se a mesma coisa. E esse poder foi grande. A igreja que antes era perseguida, agora passou a perseguir, né, com algumas atitudes e diante das situações entraram o misticismo, né, e muitas coisas erradas teologicamente que não traziam as escrituras foram ingressaram dentro da igreja, né, da igreja então a igreja romana, né? E no ano 380 de tantos misticismos que surgiram, né? Então começaram a orar pelos mortos, a instituir as procissões, depois vieram a celebração da missa de costa para o povo. Ora, a gente falando direto para o povo ainda não entende mais de costa, não sei como era esse negócio, né? Então, depois vieram, no ano 757, a adoração à imagem, né? Depois vieram a canonização dos santos, né? A adoração, depois em 885, a Virgem Maria, né? A legalização da penitência por dinheiro, né? Aí veio a questão vieram as tantas outras, mas vieram também a questão das indulgências, né? Que você podia, com dinheiro, pagar pela sua salvação, pagar os seus pecados, né? Então, isso foi o que no século XVI, quando Martim Lutero surge, né? Buscando o conhecimento do Senhor, lendo a palavra, ele entende que o justo viveria somente pela fé. E aí surge no seu coração o desejo de que ele, como monge católico, ele não tinha intenção de mudar, de surgir com uma nova religião, mas ele tinha a intenção de trazer a igreja aos princípios que a Bíblia que a Bíblia oferecia, que a Bíblia trazia. Então, Martinho Lutero, né, ele desejava corrigir os erros que encontrava na Igreja Católica. E no dia 31 de outubro de 1517,
a véspera do dia de todos os santos. É santo que só a peste, né? Então ele corajosamente afixou ali na porta da igreja do castelo ali na cidade alemã de Wittenberg, né? As suas 95 teses combatendo tantas heresias da Igreja Católica e principalmente a questão das indulgências, né? Então, o que acontece é que muitas vezes, hoje nós temos aqui essa liberdade, principalmente aqui no Brasil, de você falar. Agora mesmo eu fui um final de semana, né? Sábado, dia 2, dia de finados, eu estava pregando o evangelho e evangelizando numa vilazinha, num distrito chamado Santa Fé, né? E a gente falava com toda a autoridade, ninguém chegava para falar nada. Mas antes, nesse período aqui, com Martim Lutero e outros mais que sucederam a ele, né? Como Melanchthon, Zwinglio, Calvino, Knox, tantos outros, esses camaradas arriscaram as suas próprias vidas. E aí, irmãos, tudo isso gerou, então, aqui nas afirmações de Lutero, quando ele traz ali à tona, né, as 95 teses combatendo os erros do que a igreja trazia. E aí nós apresentamos aqui, como já foi orado, pelos 5 pilares, né, que representam a reforma, né? Só a escritura, né, somente as escrituras. E aí Paulo, escrevendo ao seu jovem filho na fé, o Timóteo, né, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia, irmãos, era conhecida somente naquele período lá da Reforma. Antes da Reforma, esse negócio veio no século, quando começou mesmo a questão das indulgências, foi no século X. Mas quando veio aflorar mesmo, aí pagando verdadeiramente, né, foi no século XIII. E aí vem aqui a, 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 a questão de se desviar das escrituras. E a igreja, ela defendia as práticas, né, estranhas, palavra que era ensinada por homens, né, e para ele era a questão papal, né, que era se o Papa dissesse, e os costumes da igreja, então, era lei mais do que as escrituras. E Lutero vai e combate só as escrituras, somente as escrituras. Então, o movimento da reforma disse não a esse procedimento da igreja romana, né? Eles afirmaram, né, tanto Lutero quanto os que vieram após, afirmaram, bateram o pé, e não, é só as escrituras, só cremos nas escrituras, porque as escrituras é a regra, a nossa única regra de fé e prática. Em segundo lugar, nós podemos apresentar o segundo sola, né? A segunda sola, somente Cristo, né? Como lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo. Então é só Cristo que pode salvar, irmãos. Cristo é o tema central das Escrituras. Quando a palavra de Deus diz, ela torna regra para nós, obrigatoriamente nós temos que ver Cristo como o centro das nossas vidas. E o próprio Jesus afirma isso, quando ele fala lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, irmãos. Então, a teologia não pode estar centrada no homem. Como eu falei, o Papa era o centro, e hoje para a Igreja Romana, ainda o que o Papa disser, mesmo que ele diga contra as Escrituras, não viu que há poucos dias atrás aí,
o Papa da atualidade disse que as escrituras realmente precisavam ter algumas reformas, né? Algumas mudanças. E o que que nós vamos fazer com aquele texto lá que diz aí daquele que acrescentar um tio ou um Y, né? Ou retirar um Y, né? E o que que vai se torna maldito? O que que vai fazer com esse caba, né? Então, somente Cristo é a salvação. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: porventura procuro eu agradar agora, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então nós somos servos, irmãos, e nós somos servos de Cristo e precisamos viver para Cristo e crer somente nele, só ele é a ponte que nos liga a Deus. Nós ainda estamos vestidos nesse corpo, né? Que esse corpo vai se acabar, mas a alma vai voltar para o Senhor. Então nós precisamos estar firmes nele. Só em Cristo é que nós somos religados novamente a Deus, o autor e consumador da nossa fé, né? Então, a terceira sola, somente a graça, né? A igreja romana ensinava que a graça de Deus era concedida à pessoa à medida que ela cooperasse com a igreja. Quanto mais você cooperar, mais graça você vai receber. Que conversa é essa, rapaz? Então, e era o que eles pregavam mesmo e pregam ainda, né? Você vai perguntar numa evangelização dessas que você faz, aí a pessoa me diga uma coisa, você morresse hoje, para onde você iria? Eu disse, eu não sei. Se Deus achar que eu mereça, meu amigo, se Deus achar que você merece, você está, como a gente diz aqui no Nordeste, você está pretinho no inferno, né? Porque nós não merecemos. Isaías vai dizer lá no capítulo 64, 6 ou é 66, 4, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se você não sabe o que é um trapo de imundícia, irmão, antigamente, né, as pessoas de menos recursos, né, as mulheres de menos recursos no seu período menstrual, elas usavam os paninhos, né, e aqueles paninhos ela usava quando lavava, usava de novo, lavava de novo, e daqui a pouco ele ficava se rasgando de tanto uso, né? E na última usada a pessoa sabia que não servia mais para lavar e jogava do jeito que estava lá. É a nossa justiça como trapo de imundícia. Vale nada, irmãos. Nós só merecíamos era o inferno mesmo. Então, a graça do Senhor, irmãos, que negócio é esse? Rapaz, Deus achar graça em mim, meu Deus do céu. Que sou pecador, eu sei quem sou eu. E mesmo assim, Deus sabendo quem éramos nós, quem somos nós, Ele nos amou, isso é graça. Favor imerecido. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo o quê? A sua boa vontade. Então, ainda aos Romanos agora, ele diz assim no capítulo 6, no capítulo 9, verso 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia, irmão. Até para você se entregar a Jesus, o Espírito Santo tem que agir na sua vida, convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Então é só a graça de Deus que efetua realiza a salvação em nós, irmãos. Paulo, ainda escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 7, ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ora, o apóstolo Paulo, que mais doutrinou a igreja, ele se encontra nessa situação de dizer isso, né? Aí a gente vê agora como foi orado aí e pedindo ao Senhor a repreensão de uns cabas da mídia aí, de uns pastores da mídia. Me diga uma coisa, qual é a edificação que eu tenho de alguém dizer que o meu CPF
Que revelação mais besta é essa? Para que Deus quer meu CPF? Ele me conhece desde antes de eu nascer. Para que besteira, rapaz? Vai catar coquinho, vai ler a palavra e vai estudar e pregar a Bíblia, somente a Bíblia e pronto, né? E a graça de Deus, ela nos envolve de tal forma que você e eu só sabemos quem somos, miserável pecador que era, mas o Senhor nos alcançou e nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Essa é a graça de Deus, ele tem enviado Jesus Cristo, sendo santo, para morrer por um monte de miserável pecador que nem somos nós. Então é graça, somente a graça, né? E em quarto lugar, só a fé, né? Foi quando Martim Lutero se deparou com esse texto, mas que palavra maravilhosa, somente a fé, o justo viverá pela fé. Então, a Igreja Romana não negou a necessidade da fé para a salvação. Porém, eles referiam-se a uma fé que, na verdade, era mero consentimento do ensino da igreja, né? Não é só a fé que a Bíblia fala, mas os dogmas, né? O que eles diziam, né? Os reformadores combatiam isso. Dizia só a fé, somente pela fé, só Jesus Cristo é que salva, né? A nossa confiança, ela precisa estar voltada e impregnada no Senhor. Só Ele que tem poder de perdoar os pecados. Somos tornados justos, irmãos, somente por uma coisa, o sacrifício de Cristo na cruz. E quando eu creio nisso, então Deus, ele nos lacra com a salvação, quando a gente crê, né? E aí o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, a salvação é pela fé. E aí a igreja falava, a igreja romana, né, falava que precisava da fé, mas também precisava de outras coisas, né? E por fim, irmãos, somente a Deus devemos dar glória, né? Aqui tem uma frase de um homem chamado Michael Horton, né? Que ele resume a reforma, né? As solas da reforma, né? Os solas da reforma, né? Quando ele diz assim, pregar, veja bem, irmãos, rapaz, ontem mesmo eu estava falando que Deus, ele tem levantado pessoas ainda no nosso tempo para nos ajudar como ministro do Evangelho, para aprender umas coisas que a gente não tem conhecimento e tem outros que são mais aprofundadas. E esse cabo aqui escreveu isso para nós, ó, aqui, pregar a Escritura é pregar a Cristo, pregar a Cristo é pregar a cruz, pregar a cruz é pregar a graça. Pregar a graça é pregar a justificação. Pregar a justificação é atribuir o todo da salvação à glória de Deus e responder a essa boa nova em grata obediência por meio de nossa vocação no mundo. Então, irmãos, a Deus, somente a Deus devemos dar glória. Tudo resulta na glória de Deus. Toda glória é devida ao seu nome. Deus revelou através das Escrituras e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, por que nós vamos dar glória a João, a Antônio, a Benedita, a Maria? Não. Só Jesus, só a Deus devemos honrar. E ele diz, eu não darei a minha glória para ninguém. E às vezes a gente está brincando com as coisas. Sabe, com tudo isso, os irmãos sabem da história da reforma, principalmente o que aconteceu com Martim Lutero, e ele foi convidado a se retratar. E aí eu encerro com as palavras de Martim Lutero, quando ele foi convidado ali para se retratar daquilo que ele escreveu, combatendo as heresias da igreja da maioria, né? Quando ele diz aqui assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo
mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus.